A violência contra a mulher atinge todas as idades e classes sociais. Para falar sobre este assunto, está conosco no estúdio a delegada de polícia da Delegacia da Mulher, doutora Débora Dias, e a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, doutora Noemi Bastos, aqui de Santa Maria. Bem, eu gostaria de começar o programa explicando para o nosso espectador qual é a diferença entre o Conselho Municipal e a Delegacia da Mulher, né? E a quem a mulher deve recorrer, em que situação, por favor. Em primeiro lugar, é um prazer para nós, a nível de município, estar presente aqui. E o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é uma entidade composta de 11 entidades, de 11 membros. E todo o trabalho dela é voltado na defesa da mulher. Nós temos uma parceria com a Delegacia da Mulher, com a OAB, com o Rotary Membuí, várias entidades, a própria Prefeitura, onde atuamos na defesa das mulheres vítimas de violência. Uhum. E a delegacia? A delegacia, então, a Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada dentro da estrutura da Polícia Civil e ela atende mulheres vítimas, então, na verdade, o nosso trabalho é a investigação do crime, né, depois do ocorrido. Então, nós temos a competência para fazer os crimes para investigarmos os crimes em que a mulher é vítima, com exceção de crimes contra patrimônio. Furto, roubo não vai para a Delegacia da Mulher. Os demais crimes, sim, e realmente é um trabalho especializado, tem um atendimento todo especializado nesta área da violência contra a mulher. E eu diria também que é o primeiro assim, local, muitas vezes, que as mulheres recorrem quando são vítimas de violência, é a delegacia de polícia. E é isso mesmo? Se eu for vítima da violência, de qualquer tipo de violência, eu devo procurar a delegacia da mulher ou o Conselho Municipal? Não, a delegacia. Eu acho assim, o conselho, ele atua, é parceiro, como a doutora Noemi falou, é parceiro, ele vai dar apoio a essa mulher em várias situações. Agora, a delegacia, ela primeiro vai atender que tipo de crime, vai ser feito o registro de ocorrência, encaminhado para exames de periciais, se for o caso, né, em caso de lesão corporal, encaminhamentos para atendimento também psicológico, se for necessário. E nós vamos instaurar um inquérito policial e daí vai iniciar a investigação em cima desse crime. Na verdade, é um trabalho da Polícia Civil, mas especializado. Uhum. Como é que está o cenário hoje em Santa Maria, dessa questão da violência contra a mulher? O que vocês nos diriam de como é que está essa situação hoje em Santa Maria? Neste ano, vem crescendo, vem diminuindo? Quais são as causas? Como é que está essa situação? Olha, acompanhando a nível nacional, né, doutora Débora, está crescendo. É crescente, até porque muitas não denunciam, né? Mas dentro daquelas que estão denunciando, a gente vê que é um quadro bastante elevado, tanto que tivemos problemas há poucos dias com a Casa de Passagem, né? Chegamos à lotação máxima, aonde entra essa parceria Conselho Municipal e Delegacia da Mulher, né? Porque nós trabalhamos com toda aquela questão, a doutora Débora, com a questão técnica, e o Conselho Municipal com aquilo que escapa à questão técnica, né? Aí entra o lado humano. Aí se faz presente o Conselho Municipal. E a gente tem visto um crescente número, né, doutora Débora? Olha, eu acho assim, pelo que eu acompanho, trabalho na Delegacia da Mulher já desde o ano 2001. Então, assim, nós tínhamos um nível de ocorrências mais ou menos girando em torno de 3 mil e poucos, 4 mil. Depois da Lei Maria da Penha, que foi em 2006, o número subiu, né? Mas, assim, eu vejo que mais ou menos assim, em torno de 4 mil e poucas ocorrências por ano, que é um nível alto. Santa Maria tem um nível bem alto, mas eu até acredito que não tenha aumentado o número de violência doméstica. Mas as mulheres têm procurado mais, registrado mais, então o número de ocorrências realmente tem aumentado. E o trabalho da delegacia, voltando um pouco, embora nós façamos essa parte realmente de investigação, também tem prevenção, que com palestras e orientações a essas mulheres, né, que para procurarem realmente a delegacia de polícia. Mas, infelizmente, o quadro de Santa Maria não é diferente, não é diverso dos demais do Estado e nem do Brasil. O Rio Grande do Sul não é um dos piores estados em questão de violência doméstica. Norte e Nordeste o número é bem mais elevado. Mas aqui, então, nós temos, assim, eu percebo que as ocorrências de regra são sempre as mesmas. O número maior é de ameaça e lesão corporal. O número de homicídios não é muito alto, ainda bem. Então, assim, é baixo realmente em Santa Maria. E as mulheres que morrem, elas morrem, de regra também, vítimas de crime
entre aspas, passional, que elas são mortas não por desconhecidos, mas por conhecidos, pelo marido, ex-marido, ex-companheiro, pessoas das suas relações. Já diferente das mortes dos homicídios masculinos, em que, de regra, não são pessoas conhecidas. A mulher não, ela é vítima de homicídio de pessoas de suas relações. Existe uma faixa etária preponderante nesses casos, onde haja mais casos? Olha, não tenho esses dados assim específicos, mas pelo trabalho da delegacia, eu percebo que as mulheres, até pesquisas que eu já vi, de perfis, ela entre os 18 anos, assim, eu estou considerando mulheres já, porque, por exemplo, delegacia em Santa Maria, se ela for menor, 17 anos até 17, ela é atendida pela DPCA. Então, de 18 a 42, 44 anos, aí é o perfil das mulheres, né? Mas aí a gente volta, assim, eu já atendi a delegacia do idoso também aqui em Santa Maria, e vejo que as vítimas, né, da delegacia do idoso também, o número maior são as mulheres, e não são os homens, não são os idosos, né? Então, eu acho que, infelizmente, a violência doméstica é realmente bem democrática, atinge todas as idades, a violência contra a mulher, principalmente. Todas as faixas etárias e todas as classes sociais ou não? Todas as classes sociais. Também. As pessoas têm aquele preconceito de que violência doméstica, violência contra a mulher ocorre só nas classes baixas, menos favorecidas economicamente, ou até mesmo intelectualmente. Mas isso não é verdade, né? O número, eu sempre repiso isso porque é verdadeiro. O número de ocorrências da delegacia, se chegares hoje, de 10 ocorrências, talvez 5, 6 sejam de classes baixas. As outras demais não. Mas por quê? Porque as mulheres de classe baixa, desfavorecidas economicamente, elas não têm outra porta aberta ali 24 horas, a não ser a polícia. Então, elas procuram a polícia. As pessoas que têm mais, então, conhecimento também intelectual, que tem mais, economicamente, elas estejam numa situação mais favorecida, o que elas procuram? Um advogado, um médico, um psicólogo. Então, elas fazem todo aquele, para depois procurar a delegacia. Talvez nunca nem procurem, né? Mas esses preconceitos realmente que só pessoas desfavorecidas economicamente são vítimas, mulheres são vítimas, isso está completamente errado, é falso. E quais são as causas principais de violência? Olha, eu diria assim, ó, que não existe uma causa, existem várias causas, né? Então, é um fenômeno, assim, a violência doméstica muito multifacetado, tem várias causas, mas em cima do que eu já vi, do que eu estudei também, eu percebo, assim, que a causa preponderante é a cultural. É a nossa cultura que ainda é machista. Tu falaste antes que nós não somos os campeões, né, desse tipo de violência, que os estados do Nordeste, então seria realmente vinculada a essa questão da cultura. Da cultura, porque nós percebemos assim, ó, as pessoas falam que o alcoolismo é causa. O alcoolismo não é causa, o alcoolismo é propulsor. Então, mas nem todo mundo que ingere bebida alcoólica vai agredir a mulher, vai se tornar violento. Mas isso proporciona com que ele, né, se torne mais violento quando ele já tem essa tendência e quando já prepondera realmente o fator cultural, que é o machismo, que ainda, embora nós digamos que não existe mais, existe o machismo, e nós temos nas pequenas coisas que nós temos tendências assim, de banalizar, de achar que não, mas isso reforça aquele conceito machista de que a mulher fica à disposição, que ela pode ser subordinada e tratada assim com maior desmerecimento. E até pelo homem ter a força física, isso prepondera, né? E pesquisas que foram feitas dizem que o fator cultural é o que realmente o que prepondera acima de tudo nessa questão de violência doméstica. Violência contra a mulher. Dentro do fator cultural também a questão de que o homem não está aceitando que a mulher ganhe mais ou igual a ele, né? Ele se sente inferiorizado. Exato. Então, dentro dessa questão cultural tem a questão econômica, né? Eu acho que em alguns casos isso releva. Eu estava conversando até antes, porque o que acontece? Tem várias causas aí que ajudam. O estresse, causas individuais, como problemas de personalidade, o álcool, as drogas, esse aí, até às vezes quando o homem está desempregado. Tudo isso ajuda, mas isso não é a causa principal. A causa principal ainda é a cultural, é a educação. Então, porque senão todo mundo que passasse por uma situação como essa seria agredindo alguém. Claro. Né? Então, isso não pode ser considerado como causa principal.
Claro, porque na verdade essa violência contra a mulher é uma demonstração de poder. De poder. Né? É uma relação, assim, ó, a questão da violência contra a mulher é exatamente isso. É uma relação de poder. É a demonstração de poder do homem, demonstrar realmente que tem mais poder que a mulher. E por isso que se não existe, né, uma classe social, realmente não existe. Isso acontece, faz parte do relacionamento humano, infelizmente, e que nós, assim, temos que discutir, debater, tentar transformar isso, principalmente com crianças, com adolescentes. E a gente percebe já que adolescentes, as meninas já estão sofrendo isso também. Né? Existe uma violência entre adolescentes e meninos que apanham, que levam tapas de namorado. Isso é um absurdo. Quer dizer, uma menina que está levando um tapa do namorado com 13, 14 anos... Primeiro leva um tapa, depois essa violência pode Então, isso vai acontecer aumentar. o quê depois, né? E tem essa graduação aí, essa gradação da violência, que começa com um empurrão, um tapa, um puxão de cabelo, coisas um menores soco, e aos indo, poucos. né? E uma situação também que a gente se preocupa muito é que o filho do agressor, né, o dia que ele constitui família, ele é um autor dessa agressividade. É um exemplo, né? É como se ele se acostumasse àquela cena, àquela situação. Exato. E achasse aquilo natural, né, para sua vida. É que nós, né, perpetuasse isso. Exatamente, nós interiorizamos o que nós vivemos, e eu sempre falo que não adianta falar, tu tem que dar o exemplo. Então, o que eles vivem dentro de casa, Exato. É que eles vão repetir. Aquilo é família, né? Aquilo é o que eles sabem. É o exemplo. E assim, a menina que vê a mãe apanhando, é natural. Também vai achar é natural que um dia, né? Infelizmente, ocorra o mesmo. É só outro caso, assim, que é interessante e que faz parte da violência. Pai alcoólatra, de regra, ela vai casar com um homem que vai se tornar alcoólatra ou já é alcoólatra. Então, isso aí são todas as experiências infantis, né, de criança que vai se repetindo. E tudo isso gerando, né, então, aquele ciclo realmente que a gente chama de ciclo da violência. Complicado de sair, né? Complicado de sair. Sobre isso nós vamos conversar, então, daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Voltamos já. Sonho. Esperança, realização, Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Contraponto está de volta. Hoje nós conversamos sobre a violência contra a mulher, um pesadelo que rouba o sono de muitas brasileiras. Para esclarecer sobre este assunto, está conosco hoje a delegada de polícia da Delegacia da Mulher, Débora Dias, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Noemi Bastos. Bom, tu tinhas comentado antes que depois da Lei Maria da Penha, houve um maior registro no número de casos. Foi por causa dessa conscientização, de certa maneira? De certa maneira, sim. Às vezes as pessoas até perguntam, mas então depois da lei aumentou a violência contra a mulher, né? Parece uma coisa meio contraditória. Mas não aumentou a violência. Aumentaram os registros de ocorrência. Isso realmente aumentaram. Mas é em função do debate, assim, eu acho que mais da visualização do problema da violência doméstica. Porque depois da lei, então, se discutiu mais, se fala em televisão, nas palestras, como até a doutora Noemi estava falando, que o conselho profere, que a delegacia. Então, assim, é debatido. Então, assim, a gente tem visto que tem
pouco ainda, eu acho, na mídia. Eu acho que deveria ter mais. Até porque uma das previsões que existe dentro da lei é que sejam feitos, assim, realmente, programas para serem debatidos na mídia, Ações ações preventivas. preventivas. Isso falta muito na lei, infelizmente, isso que não está funcionando direito. Mas mesmo assim, eu acho que as mulheres têm conhecimento, sabem que a lei existe. Qualquer das mulheres que chegaram na delegacia de polícia perguntar, a grande maioria vai saber que a lei existe. Elas sabem o que as ampara, de certa maneira, e isso dá uma maior segurança para procurar a delegacia. Exatamente. Eu né? acho que esse sentimento de maior segurança é que faz com que as mulheres procurem mais. Uhum. O Conselho também atua, né, nessa prevenção. Vocês fazem trabalhos com palestras, que tipos de atividades mais vocês fazem? Exato. A gente desloca, né, porque o Conselho Municipal, embora ele hoje esteja situado na Escola Francisco Lisboa, na realidade ele se desloca para as vilas, para o atendimento mais direto às classes mais necessitadas, né? Então, o que se procura fazer? Se procura palestrar, e quero deixar aqui já, nesse momento, né, a abertura para qualquer entidade, qualquer associação, escolas que queiram deslocar o conselho até a sua comunidade, que podem entrar em contato conosco. Podem procurar vocês. Exato, e estar marcando alguma coisa. Marcar, e nós nos deslocamos para lá. Nós temos a Liga de Combate ao Câncer, então nós vamos com apostilas, né, para divulgar, para explicar a questão preventiva, né, onde a gente coloca exatamente qual o direito, como ela chegar na delegacia de polícia, como ela vai ser bem recebida, né, quais as consequências, depois que eu sair da delegacia, poxa, eu vou voltar para casa, vou apanhar porque eu fui. Não, a gente tem um local onde essa mulher vai ficar acolhida. Então, todas essas informações o Conselho leva até ela. E como disse a doutora Débora, não é que tem aumentado o número, né, de mulheres vítimas, mas tem aumentado o número de mulheres que, sabedoras de todo esse aparato que há por trás, né, lhe apoiando, elas têm coragem de chegar até a delegacia e de fazer a denúncia. Uhum. E evitar que chegue até porque como a doutora comentou, a doutora Débora, a violência ela é gradativa, né? Ela começa com empurrões, com soco, né? E se a gente não der um basta nisso aí, pode chegar a homicídio, como já aconteceu. Né? Claro, é importante salientar, né, para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, esse espaço, então, que existe para essas mulheres que se sentem ameaçadas. Porque creio eu que existe muito esse medo de vou na delegacia, eu vou procurar o conselho, e aí é que vai ser pior para mim, se meu marido ficar sabendo, se a pessoa que me agride, enfim, ficar sabendo. Quer dizer, essa mulher, ela tem onde se proteger? Tenho. Ela é acolhida. Né? Ela vai até a delegacia, claro, vai haver toda uma análise, né, doutora Débora? Nos casos realmente mais graves, Exato. Né, de risco. Se há necessidade desse ela vai ter esse apoio. Não sai na imprensa, às vezes a pessoa fica com medo, mas eu ouço no rádio de manhã assaltos e etc. Não. Esses casos são todos tomados em segredo de justiça. Ninguém fica sabendo, né? Ela vai ter um apoio da delegacia. Se for o caso dela retornar ao lar, ela vai retornar, mas ela vai retornar com acompanhamento da delegacia, do serviço social. Se houver necessidade de um acompanhamento para os nossos CAPs, ela vai, né? Quer dizer, ela não vai ficar desamparada. Ela vai dar só o primeiro pontapé, que é procurar a delegacia. E, para isso, ela vai ter a delegacia apoiando e o Conselho Municipal apoiando. E os filhos, como é que fica nessa situação? Porque também há esse medo de vou na delegacia, vou procurar ajuda, mas aí se houver separação, por exemplo, ele ameaça que vai ficar com os filhos. Como é que funciona isso? Quais são os direitos? Na questão da casa também, da casa-abrigo? Isso. Eu acho assim que Santa Maria até é privilegiada, porque existem pouquíssimas casas-abrigo aqui dentro do estado. Porto Alegre, mais umas 2 ou 3. Santa Maria conseguiu, né, então, com ajuda até com verba federal, de estruturar essa casa. Mas, infelizmente, o número de vagas também não é muito grande. Então, são poucos, por isso que realmente tem que ser feita uma triagem em casos de risco, em casos graves, que a mulher esteja passando por uma situação que não tem para onde realmente ir. Né? E os filhos podem ir juntos? Os filhos podem ir juntos. Mas se eles também estiverem sofrendo alguma ameaça? Não, porque geralmente, quando as mulheres procuram delegacia e não tem para onde ir, o que acontece? Teve um caso semana passada, ela tinha 3 filhos. Os 3 menores, um com problema mental, um ainda sendo amamentado, né? E mais um pouquinho mais velhinho, que tinha 9, 10 anos, não lembro. Então, nesse caso, não tem como separar a mãe dos filhos.
elas têm que ir junto, então eles vão também, né? Os 3 meninos foram acompanhando a mãe. Agora, esse problema de questão de guarda, isso já é outro problema. Sim, já é outra Aí situação posterior a isso tudo. Por que a gente faz na delegacia? Primeiro é do crime, né? O que aconteceu, o que a gente vai ter que fazer, é dar continuidade, instaurar o inquérito. E depois amparar realmente a mulher, conforme está na lei, fazer os encaminhamentos que são necessários. E até mesmo na casa-abrigo, ela tem uma advogada que pode fazer toda essa parte, né, que é importante, pode fazer encaminhamento, separação, alimentos provisionais, então essa parte é feita. Ela pode fazer com a advogada lá da casa. Sim. Porque um dos benefícios, né, da Lei Maria da Penha é que hoje ela resolve a questão criminal e a questão de guarda, a questão de alimentos, tudo junto, né? Diferentemente daquele caso de separação fora da Lei Maria da Penha. Uhum. Então, hoje, uma das questões que a gente verifica é a dependência econômica, né? O medo que elas têm de ficar sem condições de manter, né, os filhos. Uhum. Mas, para isso, a Lei Maria da Penha também resolve, de plano, a questão da agressão, né? Tenta preventivamente, mas também ela acolhe a questão de alimentos, a questão de guarda. Uhum. Bom, e na delegacia, quais são as medidas tomadas na delegacia a partir do momento em que chega uma mulher lá, né, dando queixa, então fazendo o registro de que sofreu algum tipo de agressão? Tá, a delegacia da mulher, então, ela funciona das 8h30 ao meio-dia, para registro de ocorrência, e da 1h30 às 18h. Fora desse horário, é no plantão de polícia ali na Andradas, delegacia de polícia de pronto atendimento. Bem, e a delegacia de polícia da mulher fica? Fica na Duque de Caxias, 1169, em frente à Praça Saturnino de Brito. Certo. Mas, de qualquer forma, as ocorrências que são registradas na DPPA, elas vão para a delegacia depois no dia seguinte. No momento que a mulher chega, depende do tipo de crime, né? Porque nós estamos, então, vamos supor que seja um crime de lesão corporal, que é o mais comum. É feito o registro de ocorrência, tomado o depoimento da mulher. Aí é orientado que ela tenha direito às medidas protetivas que estão na Lei Maria da Penha, que uma das medidas é o afastamento do agressor do lar, que de regra não garante que ele vai ser afastado, porque isso vai depender do juiz, da análise do juiz. Isso pode demorar? Nós temos 48 horas para enviar a ocorrência e o juiz 48 horas para despachar. A delegacia tem enviado antes até. Por exemplo, se uma ocorrência é feita hoje, ali na delegacia de manhã, no máximo até o final da tarde ela vai. E o judiciário também tem despachado em relação às medidas protetivas dentro do prazo também. Só que, infelizmente, depende da análise do juiz. Às vezes tem situações que ele indefere. Mas uma das medidas que tem é o afastamento do agressor do lar. Então, a gente dá ciência para a mulher. Se ela quer as medidas protetivas, se ela diz que quer, então é encaminhado. Existem várias medidas ali, afastamento, por exemplo, no caso, se for uma pessoa que tem o direito à porte de arma, então o juiz pode determinar naquele momento, se ela está sendo ameaçada com arma de fogo, determinar então que ele entregue a arma para o superior hierárquico, se for caso de policial, qualquer, federal, civil, outra medida assim. Então, depois ela é encaminhada essas medidas, é instaurado o inquérito policial na delegacia, aí vão ser ouvidas testemunhas, juntados os laudos quando forem necessários, concluído o procedimento e vai para o fórum, né? Daí passa pela promotoria, pelo judiciário. E, mais ou menos, aí se for o caso, a mulher também é encaminhada, então, para os CRAS, esse atendimento psicológico ou mesmo assistência social, precisa de alguma orientação ou encaminhamento. Na delegacia nós temos convênio com a UBRA, com o pessoal da psicologia, então elas fazem o atendimento ali por um período, ou acolhimento, na verdade, elas não fazem nenhum tratamento psicológico, é um acolhimento e encaminhamento também depois, nessa se for situação o caso. mais emergencial, inicial, onde a mulher também foi avisada, exatamente, porque né? a mulher de regra chega muito nervosa, né? E tem casos assim, até para diminuir o estresse tanto dela, como da própria pessoa que atende, porque é complicado, né, para o policial que está ali atendendo também. Muitas vezes dá aquela sensação até de querer fazer mais e não conseguir, de impotência, em muitos casos ocorre, né, porque às vezes a gente se sente realmente impotente em algumas situações que tu não consegue resolver naquele momento. E então, por isso tem esse acolhimento ali do pessoal, dos estagiários ali da psicologia, que é importante para elas, né. Uhum. E essas crianças que estão ali, que são fruto dessa relação e que estão ali vivenciando essa situação toda,
né, do pai, muitas vezes, batendo na mãe, enfim, elas têm algum amparo psicológico, de Olha, alguma maneira? Nós, É pensado nós nisso? encaminhamos as crianças se elas forem vítimas também. Uhum. Ou vítimas direto, que eu digo, porque na Sim, verdade elas são vítimas sempre. É, né? infelizmente. Infelizmente, se está tendo violência dentro de casa, elas são vítimas de qualquer forma. Até só mesmo o fato de presenciar já é uma agressão, uma violência, né? Mas ela sendo, ou quando a gente vê que a situação realmente é grave, né, uma situação assim, a gente acaba fazendo o encaminhamento das crianças também, principalmente para o serviço que existe da Prefeitura Municipal de Atendimento Psicológico. E também quando elas são vítimas, aí não tem, sempre se faz o encaminhamento. Uhum. Tá bom, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. A gente fica se perguntando, será que vai ser menino? Ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifran? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. O Contraponto está de volta. Conosco hoje a delegada de polícia da Delegacia da Mulher, Débora Dias, e a presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, Noemi Passos. Nós estávamos falando então sobre esses casos de violência e como são punidos estes homens agressores. Olha, a punição, na verdade, a penalidade está na lei, né? Dependendo do crime, né? Isso vai depender de uma ameaça, uma determinada pena. Mas é difícil, porque a gente ouve, né, às vezes, pela mídia, alguns casos como mulheres que acabaram morrendo muitas vezes, não digo aqui em Santa Maria, mas de maneira geral, no Brasil inteiro, e que já tinham ido na delegacia, que já tinham feito registro, que já tinha uma passagem pela polícia, de homens que já tinham passagem pela polícia. E daí o que nós, como leigos, nos perguntamos é o que essa mulher devia ter feito, ou podia ter feito, além de ir na delegacia, onde é que o sistema falhou de alguma maneira, que mesmo após ela fazendo o registro, isso voltou a acontecer e acabou culminando, às vezes, né, com a morte dela. E, infelizmente, esses casos acontecem, a gente pensa assim que... Eu ainda falo sempre, quando tem que falar com o público, de modo geral, seja com qualquer pessoa que tiver uma situação de violência, mulher sofrendo violência, que tem que fazer o registro policial de qualquer forma. Se o agressor se sente, né, poderoso, sem ninguém interferir, alguém interferindo, ele tem que saber que existe, que o Estado está ali, que está agindo, que vai ser feito alguma coisa. Agora, infelizmente, ocorre realmente, né? Às vezes eu vejo que as pessoas... Mas a Lei Maria da Penha não dá proteção, né? Mas essa proteção individual não existe, né? Isso é utópico, isso realmente não existe. Mas eu ainda acho que os casos de violência doméstica deveriam ser punidos de maneira mais severa.
eu acredito assim, que uma das coisas boas da lei foi retirar, por exemplo, uma das penalidades que poderia ser estabelecida no caso de agressão era a cesta básica, pagamento de cesta básica, uma pena alternativa. Hoje está fora isso, pelo menos isso, porque antes o agressor pagava uma cesta básica e saía rindo, dizendo que tinha saído como barato. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Como se isso fosse como resolver se fosse ensiná-lo de que... Exatamente. Porque o que está previsto na lei, que eu vejo que não está ocorrendo? Que é o tratamento também do agressor que falta, em muitos casos, de alcoolismo, de drogadição, de forma geral, ele prestar serviço comunitário, vamos supor, ou ele fazer algum trabalho que isso vai fazer com que ele mude o conceito dele. Até em relação que ele repense a relação, a valorização, o respeito pela mulher, pelo ser humano, de modo geral, que isso eu acho que falta, né? Mas, infelizmente, eu acho que mesmo assim a mulher, eu sempre digo assim, por pior que seja, tu tem que procurar, por mais, às vezes, não tão satisfatória a resposta que o Estado dê, eu acho que tem que procurar de qualquer forma. E outro fato, assim, relevante que tem que ser dito é que as mulheres, às vezes, registram 5, 6, 7, 8 ocorrências e acabam voltando atrás de todas. Então, assim, a gente... quando ela volta atrás... No sentido de desfazer, tirar a queixa. Exatamente. O que acontece? Para tudo, né? Então, ela vai na delegacia ou no judiciário e ela diz isso, a gente remete igual o procedimento para o fórum, mas vai ser arquivado, né? Eu sei que esse retorno tem toda uma consideração, por que a mulher faz isso, que eu acho que eu não vou julgar, porque tem várias causas, então, assim, eu não tô julgando essa atitude, mas eu tô querendo dizer que falta também para essa mulher apoio, né? Falta a Lei Maria da Penha ser aplicada nas políticas públicas, o que existe lá dentro que não é aplicado, falta aplicar a parte toda do agressor que não está sendo aplicado. Aí eu sempre falo, quem que está trabalhando com a Lei Maria da Penha? Quem que está fazendo efetivamente? Quem está fazendo com que saia do papel? Quem sai do papel? Realmente na Quem que é? É a funcione, polícia, né? Polícia Civil, a Brigada Militar, que pega o agressor lá na casa, é o Ministério Público, que também age, é o juiz, é o judiciário, né? E o resto que está lá dentro? Porque a lei não é penal, ela é uma lei toda feita de medida cautelar e de políticas públicas. Cadê o resto que não está sendo aplicado? Né? Então, assim, e a gente não vai solucionar o problema da violência doméstica enquanto não existirem essas medidas públicas efetivadas satisfatoriamente, não só no papel. Né? Porque as pessoas falam e acabam não fazendo nada. Né? E nós continuamos trabalhando, e cada vez mais. Né? A delegacia tem que prende. Cada vez com mais Nós temos casos, várias prisões, sem resolver a questão sem se resolver o problema, porque a gente está combatendo, na verdade, a consequência, e não a causa. Está faltando, né, se combater a causa. E eu acho que eu sinto assim que às vezes a gente, como diz um colega, a gente está enxugando gelo. Em situações eu sinto isso, entendeu? Né? Porque nós estamos, mas apesar que eu acho que está melhorando, já melhorou muito. Antes, para conseguir a prisão de um agressor doméstico era uma coisa impossível. Né? Hoje se consegue. E às vezes não acho que a prisão seja a melhor solução, mas naquele momento é melhor. Porque pelo menos vai separar aquele indivíduo agressor daquela vítima naquele e vai protegê-la naquele momento. Se ele não consegue se conter, então alguém tem que contê-lo. Então a polícia entra e prende. Agora, eu acho que tem que se trabalhar mais tudo isso, sabe? Eu sempre digo assim, vai fazer 4 anos a Lei Maria da Penha? 4 anos. Ali tem um artigo muito importante, assim, um parágrafozinho lá no meio que ninguém discutiu até agora e que eu não vejo ninguém falar, que é a inserção nos currículos escolares, desde o ensino fundamental, de discussão com crianças, né, e adolescentes, de educação, de respeito aos direitos humanos e educação de gênero. Então, isso ninguém falou. E que se a gente não começar com as crianças lá pequenas, não vai ter mudança. Mas ninguém discute isso. As pessoas daí voltam a falar quando ocorre um homicídio. Né? E não vem toda a história que tem por trás, né? E muitas vezes a polícia trabalhou um horror em cima daquilo ali. Mesmo assim, não conseguiu evitar. Né? Porque por uma série de coisas que estão funcionando mal, infelizmente. Mas mesmo assim, eu acho que essa conversa, esse debate é importante, porque alguém está ouvindo, né? Claro. Porque as pessoas estão discutindo e porque a gente tem que saber que tem que mudar. E também tem o caso que a lei funciona conforme a pessoa que vai analisar, o juiz, as medidas aí. Se achar que não cabe, não cabe, né? Então tem uma realidade. Existe a lei, mas existe a interpretação dessa lei. Existe a interpretação é uma dessa pessoa. lei. E aí eu faço uma pergunta que é assim, em relação ao gênero mesmo, né?
a um homem analisar uma situação dessas e uma mulher analisar uma situação dessas, pela experiência de vocês, há diferença na conclusão final? E Noemi? Há diferença, sim. Porque a gente vê que a mulher quando é analisar mais. Exatamente, quando Tem a mulher empatia, né? Exato, uma empatia. Então ali ela trata não aquele caso não só como a mulher vítima, mas a mãe vítima, quer dizer, ela consegue contextualizar A mulher tudo como um todo, né? Exato. Essa sensibilidade maior, né, que quando a gente está tratando com o ser humano e não com a letra fria da lei, é necessário. Claro. Não tem como separar, é muito tênue essa linha, né? A lei fria e aquele caso concreto. Bom, para finalizar, então, eu gostaria que vocês deixassem o telefone de vocês e a doutora Noemi ainda gostaria de falar sobre essas palestras, né? Um pouquinho, que elas vão aonde as pessoas quiserem, é só chamar o Conselho Municipal, são gratuitas. Exatamente como a doutora Débora falou, a Lei Maria da Penha, ela já tem essa previsão. Então, enquanto nós não temos, né, a nível de legislação, o Conselho Municipal está tentando, dentro do nosso papel, das nossas prerrogativas, de levar essa conscientização até as comunidades. São palestras gratuitas que nós fazemos dentro, como eu falei, dentro do Conselho Municipal, nós temos várias instituições membros, onde nós temos a OAB, e eu, como advogada também, a gente vai nesses locais e também presta uma assessoria para essa família, né, para essa mulher, né, o que ela pode fazer. Muitas vezes nós encaminhamos, um esclarecimento. Exatamente, e quero deixar bem claro aqui que é tudo gratuito, né? Basta nos procurar ali no conselho, né? Tem um telefone e que a gente possa deixar? Eu, nesse momento agora aqui, porque todos os conselhos estão ali na Escola Lisboa, nós fomos recentemente para lá e nós ainda estamos em fase de implantação. Mas eu quero deixar assim, ó, é só entrar em contato com a Prefeitura ou com a OAB, a OAB 3026-0201, e eles nos encaminham o pedido, deixa ali o contato e a gente entra em contato, né, telefônico com essa pessoa e agendamos uma visita na sua comunidade, na sua entidade, e não só aqui no centro de Santa Maria, mas também toda a região que abarca a cidade de Santa Maria. Tá joia. E a delegacia também ali na Duque de Caxias, entre a Niederau e Irabozano? Isso, né? 1169. Está à disposição ali de manhã e de tarde. Está à disposição, os horários eu já falei, né? Os telefones, eu acho que 3222-9646 ou 3217-4485. Tá joia, então. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos de vocês. Obrigada. Tá bom? Nosso programa, então, chega ao fim. Agradeço a sua companhia também. Muito obrigada. Até a semana que vem. Tchau.